Benjamin recebe a decisão do juiz para encerrar o caso de Sandro. Durante uma audiência no Ministério Público, Félix fica indignado ao descobrir que Luz apresentou um pedido de divórcio e se opõe. Nancy argumenta que Luz tem o direito de retomar sua liberdade, especialmente por ter estado em um relacionamento abusivo. O juiz esclarece a Félix que para dissolver o casamento é suficiente que uma das partes manifeste o desejo de não continuar casada. Ao ser questionada sobre os bens de Félix, Luz responde que não deseja nada. Nesse caso, as próximas audiências servirão apenas para definir sobre Guigo e a sentença de divórcio será proferida em alguns dias. Assim que o juiz deixa a sala, Félix, furioso, aponta o dedo para Luz e ameaça que ela se arrependerá, pois, segundo ele, sem ele ela não é ninguém. Luz começa a chorar e Nancy declara que é um direito dela não permanecer em uma relação abusiva. Benjamin solicita ao juiz que não encerre o caso de Sandro, alegando ter novas evidências, e o juiz promete considerar, mas não quer ver o inspetor pressionando-o. No hospital, Guigo está triste por seu pai não tê-lo visitado após a operação. Luz tenta dar uma desculpa, mas Guigo, desolado, acredita que seu pai não os ama como ele diz e por isso sua mãe quer se divorciar dele. Luz, confusa, pergunta como Guigo tem conhecimento disso e ele confessa que ouviu as conversas dela com Nancy. Guigo sofre por saber que Luz deseja se separar de seu pai, mas sofre ainda mais pela falta de afeto de Félix. Ele sabe que seu pai nunca se importou com ele. Luz, com compaixão, afirma que Félix ama Guigo, mas ele questiona onde está seu pai que não o visita. Geraldo pergunta dela se ela poderia acompanhá-lo para almoçar, mas ela prefere manter uma distância para evitar mal-entendidos e para que Geraldo não tenha problemas com outras pessoas ou que pensem que ela está se aproximando dele para se beneficiar. Geraldo garante que não se importa com a opinião dos outros e confessa que as pequenas grandes refeições que a dela prepara têm sido muito significativas para ele. No entanto, a dela, sem querer ser grossa, acredita que é melhor assim, deixando Geraldo desapontado. Pablo informa Geraldo que uma mulher suspeita foi vista vigiando a casa. Geraldo orienta que se ela voltar, os seguranças devem comunicar à polícia. Fora da mansão Vega, Cândida liga para Álvaro e avisa que se não puder ver Clarinha naquela noite, a verdade será revelada, deixando Álvaro ansioso. Oscar repreende Samantha ao vê-la ingerindo calmantes com vinho, mas ela sugere que Oscar não se intrometa e solicita que ele peça a Tony para acessar o computador de Álvaro e descobrir em que seu marido está envolvido. Samantha explica que Álvaro está agindo de maneira estranha e que ela não permitirá que ele se divorcie dela. Oscar acredita que Samantha não tem com o que se preocupar, pois Álvaro está bem preso ao contrato pré-nupcial. No entanto, Samantha está ciente de que Álvaro é muito astuto e pode encontrar uma maneira de se safar dessa situação. Samantha autoriza que Tony hackeie as redes sociais de Álvaro, suas mensagens e seu celular. Oscar se encarrega disso. Guigo fica contente com a visita de Estrelinha e ela por ver que Guigo está bem da carroceria, mencionando que a vila está muito chata sem ele. Dário destaca que Estrelinha insistiu para ver Guigo, mas que logo retornará para buscá-la. Estrelinha pergunta a Guigo quando ele sairá do hospital. Embora ele esteja ansioso para correr e ir embora, o médico lhe informou que deve fazer isso gradualmente. Guigo pergunta o que Estrelinha faz no hospital e ela explica que Édia trouxe de manhã para seu tratamento contra os vírus que Ângela mencionou. Guigo espera que todos os vírus sejam erradicados e Estrelinha trouxe seu urso Ed para ajudá-lo a se recuperar. Logo, Estrelinha percebe que Guigo está triste e o menino revela que seu pai não o visitou. Luz avisa que sairá para buscar café e pede que não façam travessuras. Estrelinha acredita que Félix deve ter muitos compromissos, mas que irá visitar Guigo. No entanto, Guigo afirma que seu pai não virá. Luz está do lado de fora, ouvindo a conversa com o coração apertado, enquanto Guigo diz a Estrelinha que apesar disso ele tem sua mãe, que o ama profundamente e nunca o deixou sozinho, afirmando que com ela já tem tudo o que precisa. Álvaro chega ao quarto de Clarinha, mas encontra apenas um bilhete em sua cama.
Enquanto isso, Clarinha chega ao apartamento de Dário e informa que saiu de casa, perguntando se pode morar com ele, o que deixa Dário perplexo. Nélida diz a Ed que espera que a pressa com Oscar não tenha saído pela culatra. Ed afirma que o beijo valeu a pena e que eles ficarão juntos se estiverem destinados um ao outro. Ed revela que sua principal preocupação é Ângela, que está abatida por não ter conseguido impedir o casamento de Leonardo e Salma para revelar toda a verdade. Nesse momento, Leonardo chega e questiona Ed. Adela encontra Ângela empacotando suas coisas e descobre que elas irão retornar para Real do Mar no dia seguinte. Ela pergunta a Ângela o motivo dessa decisão. Ângela explica que tudo tem dado errado para ela desde sua chegada àquela maldita cidade e que seus sonhos estão em Real do Mar, expressando o desejo de começar de novo ao lado de sua mãe e do bebê. Confusa, Adela pergunta sobre os estudos de Ângela e ela responde que continuará estudando em sua cidade natal, mesmo que seja com mais dificuldade. Adela não consegue acreditar que Ângela esteja se rendendo, presumindo que isso está relacionado com os acontecimentos da noite anterior e pede que Ângela não lhe esconda a verdade. Ângela afirma que não está ocultando nada e reafirma que sua decisão está tomada, deixando Adela com desconfiança. Ed e Nélida informam a Leonardo que Ângela tentou impedir o casamento dele com Salma, mas não conseguiu chegar a tempo porque Álvaro a levou intencionalmente para outra igreja. Ed menciona Salma, mas Nélida interrompe dizendo que somente Ângela pode esclarecer tudo a Leonardo, pois este não é um assunto que lhes compete. Ed concorda, mesmo sabendo que Ângela pode ficar furiosa com ele e Nélida por terem contado a Leonardo. Nesse momento, uma enfermeira chega para informar Leonardo sobre uma emergência envolvendo 2 acidentados. Dário tenta convencer Clarinha de que o que ela fez foi uma loucura, pois Álvaro ficará extremamente irritado ao saber que ela veio para seu apartamento. Decepcionada, Clara diz que Dário não a quer por perto, mas ele garante que esse não é o caso, mencionando os desafios que enfrentarão contra Álvaro, Geraldo e todos os outros. Dário decide ligar para Flávia para que Clara possa ficar na casa dela, e Clara reluta, mas Dário afirma que ela não pode ficar com ele, pois isso não seria adequado. Álvaro lê a carta de Clarinha, na qual ela pede desculpas por ter ido embora, mas afirma que ele nunca aceitará seu relacionamento com Dário. Se ele realmente a ama, deve permitir que ela viva sua vida como desejar, e mesmo sendo seu irmão, Álvaro não tem o direito de interferir em sua relação com Dário. Por mais doloroso que seja admitir, Clara revela que Álvaro não tem sido um bom exemplo. Álvaro chora. Dário informa Clara que Flávia se recusa a recebê-la em sua casa, considerando a situação uma loucura. Ele sugere que Clara retorne para a residência dos Vegas, mas Clara se opõe, pois Álvaro pretende enviá-la para estudar no exterior. Dário assegura que não permitirá que Álvaro a force a fazer algo e que defenderá o amor deles a qualquer custo, mas quer fazer as coisas da maneira certa. Portanto, enquanto Clara estiver em sua casa, eles dormirão em cômodos separados, Clara em seu quarto e ele na sala. Clara afirma que está certa de que deseja estar com Dário de todas as formas possíveis, e ele admite que também, mas que primeiro precisarão enfrentar o que está por vir. Clara e Dário ouvem os gritos furiosos de Álvaro batendo a porta. Quando Dário atende, Álvaro exige que Clara vá com ele, mas ela se recusa. Álvaro menciona que Clara não conhece o passado de Dário, alegando que ele está se aproveitando dela e é um mulherengo. Clara garante que sabe muito mais do que Álvaro imagina. Dário assegura a Álvaro que está tentando ser um homem melhor, mas Álvaro não acredita, independentemente do que Dário possa dizer. Álvaro tenta agarrar Clara, forçando-a a ir com ele, mas Dário impede que Álvaro a toque. Clara ressalta que é adulta e tem o direito de tomar suas próprias decisões, enquanto Dário ameaça chamar a polícia para expulsar Álvaro, que acaba indo embora. Clara e Dário se abraçam. Nos corredores do hospital, Nélida comenta que Leonardo já havia terminado seu turno quando surgiu a emergência. Contudo, Leonardo afirma que não trocaria sua profissão por nada e elogia o trabalho de Nélida. Ao pegar o telefone para ligar para Ângela, Leonardo recebe uma ligação de Salma, que reclama pelo atraso no jantar.
Leonardo explica que uma emergência surgiu e que ela precisa compreender seu trabalho. Salma afirma que Leonardo precisa aprender a delegar tarefas entre outros médicos e supõe que ele esteja com Ângela. Leonardo nega e pede que Salma não levante esse assunto novamente. Salma acredita que Ângela está ao lado de Leonardo ouvindo a conversa e ele assegura que não, pedindo que Salma se acalme. No entanto, Salma não vê como ficar calma se Leonardo parece pensar mais em Ângela do que nela, estando com Ângela todos os dias. Leonardo pede que eles não briguem por causa de Ângela. Chateada, Salma encerra a chamada e em seguida telefona para Mirtes, furiosa com a demora de Leonardo e acreditando que ele esteja com Ângela. Mirtes não duvida dessa possibilidade, afirmando que Ângela e Adela são iguais. Samantha chega para informar a Mirtes que Ângela e Adela deixarão de ser um problema, pois descobriu que Adela matou seu amante no vilarejo e advertiu Ângela de que elas têm até o dia seguinte para sair ou ela denunciará Adela à polícia. Ângela se recusa a atender a chamada de Leonardo, que deixa um recado na caixa postal dizendo que tem algo muito importante para discutir. Já é tarde na delegacia quando Tenório acorda Benjamin e apresenta a ordem do juiz para que prossigam com a investigação do caso de Sandro. Enquanto Ângela dorme, Adela abre a mala da filha e encontra um cartaz policial com sua foto de procurada, ficando impactada. Quando Leonardo chega em casa, encontra a mesa de jantar posta e um bilhete de Salma informando que preparou a refeição com o mesmo amor que ele sente por Ângela. No dia seguinte, Estrelinha não consegue aceitar que Ângela vá embora, mas Ângela explica que ela é muito pequena para compreender a situação. Estrelinha teme que com a partida de Ângela ela seja enviada para um orfanato. Ângela explica que voltará para resolver tudo legalmente para que Estrelinha possa continuar vivendo na vila, prometendo que nunca deixará Estrelinha sozinha e que Nancy dará o suporte necessário. Abel vem buscar Estrelinha para o café da manhã. Ed pede que Ângela explique por que está indo embora, pois não acredita nas razões que ela deu, presumindo que há algo mais sério por trás da decisão de abandonar tudo. Ângela admite que não pode revelar nada, e Ed garante que estará lá para apoiá-la quando ela decidir contar o que está acontecendo. No hospital, Pablo, preocupado, comenta com Luz que Ângela decidiu retornar ao seu vilarejo. Luz imediatamente telefona para Ângela, que promete explicar mais tarde. Adela comunica a Ângela que antes de viajar deseja se despedir de Geraldo e pergunta se ela também pretende se despedir de Leonardo. Ângela menciona que precisa passar no hospital para informar sobre sua partida e chora, pois não sabe como se despedir do amor de sua vida. Adela afirma que se esse amor realmente for para Ângela, um dia o destino os reunirá, lembrando das palavras de Passiflora de que todos os caminhos levam ao lugar onde cada um deve chegar. Guigo fica triste com a partida de Ângela, mas para aliviar a tristeza, Pablo e Guigo cantam juntos. Na sala de Nélida, Ângela ouve o recado de Leonardo no celular, pedindo para falar com ela, quando Nélida chega e questiona por que ela não está de uniforme. Ângela pergunta se Nélida viu Leonardo. Nélida informa que Leonardo estava perguntando por Ângela à noite. Ângela explica que não quer encontrar Leonardo. Nélida revela que Leonardo ouviu uma conversa entre ela e Ed e descobriu que Ângela tentou impedir seu casamento com Salma. Ângela informa a Nélida que está retornando para sua cidade com a dela por razões que não pode revelar, deixando Nélida frustrada com tudo que Ângela está deixando para trás. Mirtes pergunta se Geraldo voltará para almoçar e ele responde que não sabe, pois está sobrecarregado com trabalho. Adela se aproxima para informar Geraldo que está se demitindo porque está retornando para Real do Mar com sua filha e Geraldo pede que ela seja franca. Adela mente, dizendo que Ângela deseja voltar para realizar seus sonhos e que está sendo muito difícil para elas na capital, deixando Geraldo perplexo, pois acredita que Ângela está conseguindo estudar e alcançar seus objetivos. Adela agradece a gentileza de Geraldo com Ângela e com ela mesma. Geraldo confessa que sente a necessidade de Adela ao seu lado. Mirtes coloca a mão no ombro de Geraldo e diz que encontrarão outra funcionária. Geraldo encara Mirtes e ressalta que não é isso que está em questão e olha para Adela, lembrando que ela sabe que nunca a viu dessa forma.
No entanto, Adela precisa ir embora, esperando que a vida retribua toda a bondade de Geraldo. Antes de partir, ela toca o ombro de Geraldo e se despede. Mirtes impede que Geraldo vá atrás de Adela e comenta que essas pessoas são ingratas, mas que indivíduos como Adela e Ângela são fáceis de substituir. Geraldo critica a forma como Mirtes está falando, pedindo que ela não se expresse assim sobre elas. Vários funcionários e pacientes do hospital assistem encantados a Pablo e Guigo que estão cantando. Nélida prevê que Guigo pode se tornar uma estrela, pois canta muito bem. Samantha se aproxima de Dário, afirmando que namorar Clarinha foi uma jogada inteligente para se vingar de Álvaro, mas Dário garante que ela está equivocada. Samantha prefere acreditar que foi isso ou não entenderia por que foi trocada por aquela garota. Dário revela que ele e Clara estão apaixonados. Samantha sorri com desdém e diz que Dário não sabe o que é o amor porque ambos têm almas sombrias. Dário pede que Samantha se retire e ela avisa que à noite irá até o apartamento dele, esperando que ele se livre de Clarinha para que possam se divertir como antes. Dário esclarece que Samantha não irá até sua casa e que ele não trairá Clarinha. Samantha afirma que Dário acabará enjoando de Clarinha e voltará para ela, mas Dário insiste que Samantha vá embora. Antes de ir, Samantha avisa que o que tiveram continuará e adverte que ele está brincando com fogo. Flávia comenta com Duarte que Leonardo está preocupado com ele, mas Duarte acredita que Leonardo está contente com sua doença. Flávia sugere que Duarte não se vitimize, lembrando que doenças não são punições, apenas acontecem. Duarte destaca que isso não muda o fato de que todos parecem se alegrar com sua desgraça. Flávia discorda, afirmando que todos querem apoiá-lo. Ela pede para ver seus exames e Duarte admite que nunca imaginou descobrir que tem esclerose múltipla, ressaltando que chegar ao fim da vida velho e sozinho é uma coisa, mas doente é algo muito diferente. Flávia garante que ele não está sozinho e que fará mais exames para ver o que podem fazer por Duarte, pedindo que ele tenha esperança. Duarte, no entanto, está devastado. No presídio, Benjamin interroga um prisioneiro tentando descobrir quem visitava Aníbal e o detento informa que ele recebia a visita de uma mulher, mas se recusa a revelar mais detalhes. Um agente se aproxima e informa a Benjamin que Aníbal tinha uma dívida considerável com os colombianos e morreu por causa disso, porém ele nunca foi visitado por essas pessoas, lembrando que Aníbal recebia a visita de uma senhora muito bonita e elegante. Benjamin presume que seja Mirtes. Geraldo pergunta a Ângela por que ela precisa ir embora, oferecendo ajuda para qualquer problema, mas Ângela explica que é uma questão pessoal. Ela confia a Guigo e Estrelinha a Geraldo e confessa que desde pequena sente falta do pai, mas ao conhecer Geraldo, o considerou como um pai. Geraldo garante que seria uma honra para ele que Ângela fosse sua filha biológica. Geraldo e Ângela se abraçam, enquanto ele afirma que seu coração e suas portas estarão sempre abertos para ela.